Então, abra comigo aqui em Tiago, isso vai te ajudar. Anote. Eu vou compartilhar uma meditação com vocês a respeito dessa oração eficaz, né? O tema dessa meditação, o poder da súplica do justo. Então anote esses versículos para você meditar neles em casa. Isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar a orar com muita eficiência, ok? Então diz assim, Tiago 5, 16, um versículo só, ok? Tiago 5,16. Quero ser eu não quero perder muito tempo, porque a gente precisa articular algumas coisas ainda hoje. Mas Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Repete bem forte comigo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Curve a sua cabeça. Espírito Santo querido, eu creio, Senhor, que o Senhor quer fazer coisas grandes nessa noite aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor quer realizar obras maravilhosas no meio da igreja. Mas eu também creio que o Senhor quer esclarecer a respeito do poder da oração do justo. Então, esclarece no nosso coração, derrama sobre nós sabedoria e revelação. Nos esconda, Senhor, enquanto o Senhor ministra essa verdade poderosa na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O poder da súplica do justo. Então veja bem, muito interessante esse texto. Eu quero pegar só esse pedacinho, né? Essa última parte desse versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, não é? E o exemplo que o Tiago usa aqui é quando Elias orou para que chovesse e choveu, não é? Primeiro ele orou para que não chovesse, não é? E por 3 anos não choveu. E depois ele orou, quando Deus falou: agora, Elias, pode orar. Aí ele orou, né? Aquela oração no monte famosa, que ele viu um pedacinho de nuvem, né? Com a palma da mão do homem. E aí ele creu e choveu. Então o Tiago usa esse exemplo, mas ele diz assim: olha, e o Tiago era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou para que não chovesse, não choveu. E ele orou para que chovesse, e choveu. Então ele diz assim, ele está dizendo assim: vocês também podem fazer isso, não é? Mas aí, irmãos, aí quando tem nessa última parte que fala assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muitos dizem assim: mas é porque o Elias era justo. Pensa no homem, rapaz, santo, quase perfeito, não é? Por isso que ele foi eficiente na oração dele, não é? Então, pastor, eu não dou conta não de ser como Elias. Então eu ouço isso direto, não é? Colocando esse justo assim, dessa forma. Então eu posso orar, porque, rapaz, eu estou sendo muito bonzinho. Eu não mereço, porque eu fui mal, não é? Então eu preciso te esclarecer isso, gente. Eu preciso te esclarecer isso. Eu preciso te explicar hoje à noite, em poucas palavras, esse princípio, não é? Ou essa doutrina da justificação, ok? Quem está comigo aqui? Então fica ligadão que isso vai mudar a sua vida em nome de Jesus, aleluia, não é? O que é justificação? Amém, queridos? Como é que a gente pode orar então, diante de Deus, sendo justo, não é? Porque se é essa condição, para que a minha oração seja eficiente, eu tenho que ser justo, não é? Então, o que é justificação? Então a justificação é o ato da livre graça de Deus, né? É onde Deus perdoa todos os nossos pecados. E Ele declara assim, o Valdir é justo, não é? Ele declara, Ele vem, paga esses pecados na cruz, derrama o sangue dele na cruz, não é? E diz: está consumado. Foi a última palavra de Jesus na cruz. Essa palavra, tetelestai, no grego quer dizer está pago. Então, Rogério, você é justo, filho. Você está limpinho da Silva, não é? Isso que é justificação. Agora, olha só, gente, quero mostrar alguns textos para vocês. Romanos 3, 24, só anote. Olha o que diz:
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Como que nós somos justificados? De graça. Quanto que eu tenho que pagar pela minha justificação? Quantas promessas, né, eu tenho que pagar? O que eu tenho que deixar para eu ser santificado? O que eu tenho que fazer para ser santificado? Irmãos, é de graça, gratuitamente. Olha só o que diz: nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. O que é redenção? É quando uma pessoa... O que era a redenção? Ricardo, vamos dizer que o Ricardo é um escravo, não é? Está lá apanhando, sofrendo. Eu sou parente do Ricardo. Então, pela lei da redenção, eu posso comprar o Ricardo. E o cara não pode dizer assim: não, mas eu não quero vender. Não, eu sou parente próximo, eu quero comprar. Você não está entendendo? Eu quero comprar, pela lei. Então eu ia lá e comprava esse escravo. Ele não deixava de ser escravo, mas agora ele é meu escravo. Eu vou tratá-lo com amor. Ele é meu irmão, meu chegado, não é? Então, como que nós somos justificados? Gente, Jesus nos comprou com o seu sangue. Amém, queridos? Então, Deus nos aceita como justos diante de Deus. Quantos creem em Jesus Cristo? Quantos creem que Ele morreu pelos seus pecados? De coração você crê, não é? Então, é isso que nós temos que entender, gente. Que diante de Deus, nós somos justos. Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo, não é? E muita gente não ora porque pensa: eu não mereço orar. Muita gente não acredita que pode acontecer um milagre porque pensa assim: eu fiz uma coisa muito errada, eu não consigo, não sei o quê. Gente, nós precisamos crer na justificação que houve definitivamente em Jesus. Amém, queridos? Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu amo esse versículo. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Como assim nós fomos feitos justiça de Deus? Preste atenção para você entender. Como assim? O texto está dizendo assim, olha, que quando Jesus fez tudo o que Ele fez, não é? Viveu aqui na terra como homem e não pecou, e quando Ele morreu no nosso lugar, e nós cremos nisso, a justiça dele é a minha justiça. Nós fomos feitos justiça de Deus porque Jesus é Deus. Quem está me entendendo? Então veja bem, gente, se a gente pensar assim, se a gente entender isso, a gente vai descobrir que a gente é mais justo do que o Elias. Porque o Elias, a justiça dele era baseada na lei, não é? E a nossa justiça é baseada em Jesus. Então, a obra que ele realizou, agora eu posso desfrutar. É como se eu fosse ele, não é? Eu sou a justiça de Deus, aleluia. Pensa que como que a gente entra diante de Deus para orar? Lá vem um justo, lá vem alguém mais justo do que o Elias, mais santo do que o Elias, porque ele está revestido com a justiça de Deus, que é Jesus. Amém, queridos? Não é tremendo isso? Não é? Então, quando a gente ora com essa fé, gente, a gente vai fazer coisas que o Elias também fez. Por isso que o Tiago diz: Elias era homem semelhante a nós, não é? Mas ele orou com instância, com fervor, para que não chovesse, não choveu. Depois ele orou para que chovesse, e choveu. Irmão, nós temos que orar dessa forma, para voltar a chover na nossa horta, na nossa colheita, meu irmão. Amém, queridos? A gente tem que profetizar sobre esse vale de ossos secos. A gente tem que orar pelo útero que não produz, né, que não reproduz vida. A gente tem que abrir a nossa boca e orar. Não é por nossa obra, não é pela nossa justiça, mas é pela justiça dele. Amém? A gente só tem que crer nisso. Amém? Muito bem, então deixa eu só responder para você. Como que é essa justificativa, né? Como é que se diz? Essa justificação. Diga assim: como é a justificação? Primeiro, repita comigo: a justificação
é instantânea. Aleluia. Eu não estou num processo de justificação, porque quando eu criei, eu já fui justificado. Foi instantâneo, amém? Instantâneo. Quando, lembra daquele homem, né? Tinha o fariseu e tinha o publicano. Os dois estavam ali orando, e o fariseu dizia assim: Senhor, eu sou o cara, eu dou o dízimo de tudo, eu faço não sei quantos jejuns por semana, e não sei o que lá, e tal. Aí lá vai o publicano, né, que era o cobrador de imposto. Ele vai e diz assim, ele nem olhava para cima, a Bíblia diz. Ele foi de cabecinha baixa. E Jesus que está contando essa parábola. Aí ele falou assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse assim: ora, este, não é, foi para a sua casa justificado. Quem está me entendendo? Diante de Deus ele era justo. Por quê? Porque ele reconheceu que ele não dava conta mesmo, não é? Mas pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus, ele foi justificado. Amém, querido? Então quando a gente chega e diz assim: eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, mas eu fui feito justiça de Deus pelo sangue de Jesus, nós somos justificados. Aí a gente vai fazer a oração do justo. Amém, queridos? Então diga comigo: a justificação é instantânea. Diga comigo: a justificação é definitiva. Olha esse versículo que eu amo, Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmão, lá vem o diabo: porque você pecou, Fábio, porque não sei o quê. É Deus quem me justifica. Foi Ele, vai conversar com Ele. Ele disse que eu sou justo. Ele declarou: está consumado, está pago. Ele disse: eu não tenho nenhuma dívida no mundo espiritual. Vai falar com o meu advogado. Amém, querido? O seu próprio pensamento fica te acusando e tal. Não, eu fui justificado. Aleluia. E quem foi que me justificou? Fui eu mesmo? Não, foi Deus. Está aqui, está escrito, olha. Eu amo esse versículo, Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E terceiro e último lugar, a justificação, diga comigo, a justificação é pela fé. Deixa eu te falar uma coisa aqui, gente. A justificação, presta bem atenção nisso que eu vou te dizer agora. Estou terminando aqui, ó. A justificação, nós somos justos diante de Deus, não é porque nós cremos. Amém? Olha só, nós cremos porque nós somos justificados. Vamos entender isso? Diga comigo assim, ó. A justificação não é porque eu creio, não é? Eu creio porque eu fui justificado. Então veja o que aconteceu. Quando eu criei em Jesus, na obra dele, Deus me justificou. Ele disse: você é justo, você é santo, você é puro por causa do meu filho. E porque eu recebi a justificação, não é? O Espírito veio morar no meu coração e ele trouxe em mim o dom da fé. Quem está me entendendo? Então primeiro vem a justificação, depois vem a fé, não é? Então, por causa do dom da fé, o Espírito Santo trouxe o dom da fé no meu coração. Aí eu creio, meu irmão, eu creio que eu sou justo. Amém, queridos? Então, irmão, sem isso, a gente não vai dar conta. É o que a gente estava falando no domingo. O apóstolo Paulo fala assim, olha, como eles crerão? Como eles crerão? Se eles não ouvirem. Então, como é que a gente vai crer, gente? Se a gente ficar, olha, lendo a palavra, se a gente ficar ouvindo a palavra, aí a gente vai crer que a gente foi justificado pelo sangue de Jesus. Muito bem. E para terminar, quais são as bênçãos dessa justificação? Não é? Então, esse livramento, essa liberdade da culpa e do pecado. Amém? Estou me sentindo culpado, sei o que lá, e nunca sai de mim esse negócio. Irmãos, você foi justificado. Então a justificação, quando você crê nisso, você é liberto dessa culpa. Que mais? A justificação, ela libera as bênçãos de Deus aqui na terra. Amém? Por que ela libera a bênção de Deus? Porque eu entendo que não depende de mim.
Irmão, com quantas pessoas eu oro, eu converso todos os dias, essa é a minha vida, minha conversa, né? Meu trabalho, né? E as pessoas me dizem isso. Ah, pastor, eu sei que eu não mereço. Não é? Porque eu pergunto, você está orando por essa situação, para mudar essa situação, para chover na sua horta, meu irmão? A pessoa diz assim, não, pastor, eu deixei até de orar, porque eu entendi, isso é um castigo mesmo, pastor, na minha vida, porque eu não dou conta não. Não, gente, essa pessoa não entendeu a obra de Jesus na cruz, não é? Então eu estou considerando que a obra de Jesus na cruz não valeu para nada, não serviu. Diga, eu sou justo diante do papai. Amém, querido? Quando você entra como justo diante de Deus. Eu acho tremendo esse princípio da justificação. Amém, queridos? Agora, duas coisas importantes, porque muita gente pensa assim, pastor, mas se for assim, então ninguém vai querer mais fazer nada para Deus, e ninguém vai querer mais se proteger, se guardar do pecado. Gente, quem foi justificado e crê nisso, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios assim, olha, que a salvação de vocês não é por obra, é pela fé, não é? Em Jesus, na obra dele, na cruz. Agora, quem creu vai fazer boas obras. Quem está entendendo? É natural. Se você crê em Jesus, meu irmão, nós somos gratos. Quando a gente começa a entender isso, rapaz, olha, eu não dou conta de guardar a lei, eu não consigo, né? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço, eu tropeço sempre. Puxa vida, Senhor. Aí, meu irmão, aí eu penso, puxa, mas o meu Senhor, você fez justiça, não é? Eu fui feito justiça de Deus por causa do meu Senhor. Rapaz, então eu posso entrar diante dele como justo, justificado por causa da obra dele. Gente, se eu tiver essa certeza, eu vou ser tão grato que eu vou querer servi-lo. Eu vou querer trabalhar, eu vou querer ajudar, eu vou querer visitar, eu vou querer fazer boas obras. Não é a boa obra que me justifica, é a fé. Mas quem creu vai fazer boa obra, não é? E outra coisa, gente, quem entende que foi justificado pelo sangue de Jesus, vai se santificar. Olha só, deixa eu terminar com esse versículo aqui, ó. Eu acho muito tremendo, não é? Esse versículo de Gálatas 5:24. Deixa eu terminar com isso. Fala assim, olha, os que são de Cristo, diga, eu sou de Cristo. Não é? Quando é que eu sou de Cristo? Quando eu entendi o que Ele fez por mim. Aí eu digo, Senhor, eu não dou conta, então eu entrego a minha vida a Ti. Então me leva, né? Me leva com tudo que eu sou, né? E aí eu me entreguei a Ele. Então olha só o que acontece. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se eu creio na justificação, se eu creio no que Jesus fez por mim, se eu creio que está pago, se eu creio que eu sou justo diante de Deus, gente, o Espírito Santo habita em mim, eu vou querer andar em santidade. Amém? Porque o pecado não tem mais domínio sobre mim. Romanos 6. Não é? Eu quero pecar, porque tem uma velha natureza em mim. Eu quero pecar. Mas o pecado não é mais meu dono. Eu morri para o pecado. O apóstolo Paulo faz aquela comparação, né, do marido que é casado com a esposa e ele morre. A esposa está livre para casar com outro. Então, como nós morremos com Cristo, amém, queridos? Então, nós estamos mortos para o pecado, aleluia, aleluia, amém? Agora, eu vou ficar brincando lá, mas eu vou ter prazer de querer obedecer a Deus, amém?